Aqui é Marcela Cusatz, da Vet Action. Eu sou médica veterinária, trabalho com desenvolvimento de pessoas e eu ajudo médicos veterinários a se tornarem personagens principais da sua história e não meros coadjuvantes, como a gente tem visto no mercado atual nesses últimos anos. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu me formei aos 21 anos, isso mesmo, super cedo. Eu sempre estive um ano adiantada na escola. Passei no vestibular já aos 17, aos 21 anos eu já estava me formando. E o que acontece? Na minha faculdade, a gente fazia o estágio supervisionado durante 2 meses. Uma vez que eu já comecei a fazer estágio em uma clínica a partir do 3º ano, isso mesmo, gente, isso também faz muita diferença. Então, se você está aqui comigo e ainda é universitário, ainda é estudante, presta atenção nessa dica que eu vou dar para você. A partir do 3º ano, eu já escolhi uma clínica e já comecei a fazer estágio nessa clínica todos os feriados, todas as férias. Eu já comecei a me dedicar bastante à nossa profissão. E isso fez toda a diferença, porque a partir do estágio supervisionado, esse médico veterinário, dono dessa clínica, viu o meu empenho e já decidiu que eu iria trabalhar com ele. Ou seja, gente, eu já saí da faculdade com emprego. Eu me formei aos 21 anos e após o estágio supervisionado, eu fui contratada por essa clínica para trabalhar 24 horas. Eu morava na clínica, gente, o tempo inteiro. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, a Marcela estava lá atendendo. Não importa o que acontecesse. E com 21 anos, eu tinha um rostinho de menina. Eu era muito jovem, eu era muito insegura. Apesar de eu já ter certa experiência técnica, eu nunca tinha lidado com os clientes, eu nunca tinha lidado com as pessoas. Eu morava em uma cidade diferente, longe dos meus pais. A qualquer momento a campainha poderia tocar. Eu tinha vários pacientes sob minha responsabilidade e também a responsabilidade de fazer jus à confiança daquele médico veterinário que colocou a clínica dele nas minhas mãos. E eu precisava entender isso e trazer isso para os meus atendimentos, ou seja, desenvolver uma maturidade de um dia para o outro que eu realmente não tinha. E isso desde a minha postura, desde a minha maneira de me comunicar, desde a minha aparência também. Então, inclusive, a minha aparência era muito jovem, então parecia muito que eu era apenas uma ajudante do veterinário. E isso foi muito complicado para mim no começo. Eu me lembro que a primeira vez que eu atendi um cachorrinho, esse cãozinho estava com gastroenterite. E eu já tinha visto inúmeras vezes os veterinários da clínica atenderem gastroenterite. E eu passei a receita, fiz o atendimento e o telefone tocou posteriormente, né, após algumas horas. Eu atendi, na outra linha estava a dona do cachorrinho com o dono da clínica, perguntando se eu realmente era formada, se eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Aquilo, gente, foi muito impactante para mim. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas é extremamente desagradável. E a gente se sente muito mal, porque, pelo menos no meu caso, eu sempre me dediquei muito a tudo que eu faço. Eu sempre me dediquei muito, estive muito presente com as pessoas, então eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Mas a minha postura, a maneira como eu me comportava, o que eu dizia, não transmitia segurança àquela responsável por aquele cãozinho. E isso foi super importante para que eu entendesse que eu precisava de verdade mudar a minha maneira de trabalhar. Realmente foi um constrangimento para mim, para ela, para o dono da clínica, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque foi a primeira sementinha que foi plantada no meu coração para que eu começasse a trabalhar com desenvolvimento e com melhorias na parte de desenvolvimento pessoal para atuar profissionalmente como médica veterinária. E a partir disso, eu fui colocando em prática algumas coisas que foram determinantes para que isso mudasse, para que isso não voltasse a se repetir.